Bora, Fiel, separei um trechinho do jogo aberto. Ronaldo Giovanelli representando a Fiel após o empate vergonhoso do Corinthians ontem na Venezuela. Todo mundo achou que iria golear, que ia ganhar fácil. Porém, a gente não imaginava que os caras iam entrar naquela preguiça em campo, nesse salto alto em campo, inacreditável. E no jogo de volta tem que jogar bola, se não jogar bola. E se for eliminado por esse time da Venezuela, será o maior vexame da história do Corinthians. E o Ronaldo foi bem demais na colocação dele. Então já deixa seu like, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, a gente posta corte todo dia, toda hora que tiver algo interessante, a gente posta em primeira mão pra vocês. Então, sem mais enrolações, Fiel, bora pro vídeo. Corinthians, Não 1 a 1 acredito. com a Universidade Central. Rona, você quer trocar uma ideia com o Sgarbi, Chico, Capela, Everton, aí tá tudo de boa? A princípio, você é muito obrigado. Você tá demais, né? Hoje eu tô feliz, falar, porque hoje- nosso time hoje- está mais completo. O nosso time tá completo. Agora, deixa eu perguntar só uma coisa pra esses 3 cavalos aqui. O ano passado, eu me lembro assim, o Corinthians, que essas 3 competições, no final vai ficar com uma competição só. Que competição que o Corinthians esteve ontem? Só pra saber? Libertadores. Na pré-Libertadores. Não, só pra saber, Na seu pré- cavalo. na pré-Libertadores. O quê? Libertadores. Não, na E está em qual pré-Libertadores. competição também? Não, o Corinthians Copa do não- Brasil está o também? Corinthians não está na Está. Libertadores. Ô, Meliante, fala só aqui. O Corinthians não está na só responda o que eu te Libertadores, perguntar. está na Tá na Copa do Brasil? pré-Libertadores. Tá. Responda. Tá. Copa Eu do acho- Brasil está. Libertadores, é pré-Libertadores. É antes, Não. depois. Pré-Libertadores antes de ou crise, depois de Libertadores? crise. Tá ou não tá? Tá. Não tá. Não. Tá. Paulistão, qual é a classificação do Paulistão? Tá em A melhor primeiro e campanha, último. melhor geral. campanha. A melhor o quê? Líder geral. Melhor campanha. Pronto, melhor campanha. Aqui, tudo escrito aqui. Então, agora, dito isso, eu não vou isso. falar com você que você não entende nada de futebol. Renata, você. E você não vai falar do brasileiro também? Brasileiro também! Brasil terminou em situação. Com quantas vitórias? E no Super Mundial, vai tá? E no Super Mundial, isso aí é pra ver se vão conseguir. Tem time que não tem. Ó, o Chico, agora ele foi pouco amigo. O Chico foi, mas o Chico... Ô, Marcelão, para com isso, O Chico é um cara acima da média. Então eu vou responder você, Chico. Tem time aí que já foi 2 ou 3 vezes e não conseguiu. E se cair a terceira vez? Não, aí pede música aqui, vai pedir música aqui. No jogo aberto. Então, dito isso, o que você me perguntou, meu? Era tudo isso desvio de foco. Isso, renovado. Isso, O desvio de aluno da foco. Universidade Central lá na Venezuela, mas tem o jogo de volta. Aí é na arena do Timão, junto com a torcida, não é, Rona? Então, aí esse nome desse time me deixou meio assim, porque é UCV como o time é ruim. Porque o UCV... Ontem eu vi. Não, o Corinthians não quis jogar, não é possível. Achou que ia ganhar a Ronaldo, qualquer os caras estão de momento. ressaca da festa do Memphis ainda, será? Então, pode ser. Tem chance, será? Agora dizem que o Ronaldo Memphis... cogitou voltar mais cedo dos Estados Unidos pra Vai na festa. Então, eu vim mais cedo porque eu fiquei sabendo que o Memphis tá namorando agora. Ai, meu Deus. É! Me falaram, Ah, me não, você falaram, sabe hein? que... É a Como é que é? famosinha aquela? Sorte do amor. Me falaram que é fake news É isso a daí. famosa aquela ou não? Não. Então, não sei, parece que o Yuri, o Yudi, sei lá, uma coisa assim. Tava lá falando. Não sei. Eu fiquei sabendo assim. Meu Deus, Agora, você quando eu sabe, né? descobri, eu falo pra vocês. Mas você sabe, né? O Mas Corinthians... e o Corinthians? Eu já E o falei. Corinthians? Nelson Rubens com força. O aqui. Corinthians, quando chega na Libertadores, eu sempre falo isso aqui, o Corinthians começa a tremer. Fica desesperado. O Corinthians e Libertadores Tremer? não combina. Não combina Corinthians e Libertadores. Já falei, vai cair na pré mais um ano. Já falei pra você, Ronaldo. Eu já te Sabe o falei. quê? Eu não sei Avisa se... o Boca, Eu avisa o imagino Boca. que ontem, além do jogo do Corinthians, provavelmente o Ronaldo ficou atento ao jogo dos equatorianos, porque um deles será o próximo adversário. Se o Vai ser o Timão Barcelona. passar nessa fase, e deve passar. Vamos Mas falar. aqui, Será? mas aqui é o seguinte, aqui é Sei, humildade. a preferência é pelo Barcelona, digo, vai ser o Aqui é Barcelona. humildade total. E estamos pensando ainda no UCV. A gente não pode ficar CV. pensando... Como as Você vê que coisas são. humildade. O CV como as coisas são, né? Tem um número 10 lá que é maior que o Ulisses, mas nós temos que estar dentro. Dentro de campo, são 11 peças. Mas o time é... Ó, eu posso dizer, os jogadores não podem Maior dizer que o isso. Ulisses. É um pouco maior. Ó, Eu posso dizer isso, mas o jogador não pode dizer que o time dos caras é ruim demais, velho. Olha lá, Não, o time é ruim. bateram uma feijoada ontem, hein? Sim, só Calça pode ser. jeans molhada, Acho hein? que o voo não Mas tava por legal. quê? Porque fizeram um gol, acharam... Primeiro gol de Carrilho pelo Corinthians. Sim. Finalmente, hein? E foi um gol bonito. Será que depois acharam, bom, agora é administrar... Ô, Renata Fã, nós temos alguém aqui no programa que contaminou os jogadores do Corinthians, Quem? a chamada soberbinha. O Corinthians ontem foi repleto de soberba. cara, ele me tocando ama, de né, lado, tipo assim, Total. a gente vai ganhar aqui, dando tapa com nojo. Eu quero fazer uma pergunta, Rapaziada. aqui, não que vocês todos são sinceros, sempre, mas o mais sincero na real é o Capelães. É verdade.
Capelanes, Só quem não é pode melhor? sublinhar, né? Quem é melhor? Que moral. A Universidade Central ou São Raimundo de Roraima? Olha, sem dúvida Dava alguma, jogo, a Universidade Central Dava é bem jogo, melhor que o hein? São Raimundo. viu, Dava velho? jogo, E vocês hein? foram moralmente eliminados ontem depois da vergonha que vocês moralmente passaram, né? existe isso. Moralmente eliminados. Chora na Você não cama. fala de virtual Chora campeão, na vocês cama. moralmente estão eliminados da Copa Eu do nunca vi Brasil. o segundo tempo com vergonha. 92 não se minutos. joga. Uma piada O isso aí Grêmio, que por vocês exemplo, não fizeram. jogou, mas passou. Uma vergonha, velho. Agora eu vou dar uma sublinhada aqui. Vá. Esse negócio é o seguinte, ontem no programa eu falei que os jogadores tinham que levar esse jogo como se fosse o jogo da vida. Porque a cada gol, 300 pau na vaquinha do estádio. Ontem eu fui deitar desgostoso. É mesmo. Você sempre é Você duro. é Eu desgostoso, fui né? deitar Conseguiu desgostoso. mais uma vez. Eu falei o seguinte, cara, eu pensei o seguinte, quando você acha que em algum momento o jogador pode ter amor, carinho ao clube, cara, quem ama o clube mesmo é o torcedor, velho. Que se os caras tivessem, muitos alienados, tivessem esse entendimento, olha, cada gol que a gente marcar com um time fraco, amador, a gente vai poder ajudar o torcedor que tá ali, ó, se ralando na outra. Vai valer pra todos os volta dias. também aqui Não sei, em Itaquera? não sei, Vale, mas eles tinham que Alguém já aproveitar. vai valer? É, na Não Libertadores sei se vai valer. Tá valendo. Na Mas os caras na tinham que ter levado Libertadores. esse jogo de ontem em respeito ao torcedor. Ronaldo. Vocês desonraram a camisa e desrespeitaram o torcedor ontem. Isso que vocês fizeram ontem, essa vergonha aí. Tá, mas e se chegar aqui e golear? Tem que golear. É, mas vai Agora tem golear. que Mas golear. tem obrigação, Quem tá chamando, né? pelo amor de Deus. Quem tá chamando? Quem tá chamando? Quem que é? O que é, Everton? Se manifeste. Você está pleno Não, no telão. é que eu tô chamando, eu tô querendo. Eu não estou querendo incomodar esse horário de almoço de vocês. Essa roda de amigos íntimos. Mas é que é o seguinte. Bom, a primeira coisa, quando eu aposto que vai golear lá e aqui, aí empata. Né? Ou seja, é uma decepção absurda. Eu preciso fazer duas perguntas para você, Ronalducho. A primeira delas, como é que vai a vaquinha? Atualiza para nós. E me chegou uma informação, não sei se procede, de que a sua viagem de férias foi com um dinheiro que você ia pagar a vaquinha. Ou seja, nem você contribuiu. Atualiza para nós. E outra coisa, menos de 4 ou 5 na volta, eu não comemoro. Porque esse time aí é semi-profissional. E, de fato, tem um jogador do meio campo aí, de fato, que tá maior do que o Ulisses mesmo. Primeira É o sexto pergunta. colocado no campeonato venezuelano. E tem o Juventude no Que ataque. vexame, velho. Primeira coisa que eu vou responder pra você e pro pessoal do chat aí do Jogo Aberto. Sai do meu pé, eu já pedi pra Renata me dar mais 40 dias aqui, ela não quer me Não. dar mais 40 dias. Mas chega. É, o pessoal, Não. eu já pedi, ela não quer dar umas férias de mais 40 dias. Não. Agora, outra coisa, sobre a minha viagem de férias, ela foi bancada pelo meu trabalho e meu suor. Ia. Tá? Foi bancada pelo meu suor, pelos meus amigos patrocinadores também. E agora, o da Arena lá, eu já tenho meu Foi isso que eu tudo falei. bonitinho. Eu falei que você não depositou a vaquinha esse mês porque você gastou o dinheiro da vaquinha na viagem. Sim. Foi isso que eu falei. É, o mês que vem eu vou- esse mês- Ao invés de você esse mês depositar pra faltou. vaquinha, pra ajudar a pagar nosso clube, você foi gastar na viagem. Isso, já deixa avisado Tá, que mas se esse os mês caras fizerem um faltou. monte de gols da Libertadores e esse dinheiro entrar mesmo nessa conta, ninguém nem precisa pagar muito, porque não é? Os jogadores mesmo que vão ajudar. A vaca vai segue ajudar. atolada. Pessoal, sai da vai casa ser Se eliminado, fizer 5 pessoal. gols uma partida, 1,5 milhão, não é isso? 1,5 milhão. Então, Olha. no próximo jogo, na quarta-feira que vem, você já tá sabendo e ciente que você vai ajudar o Corinthians. A história já tá escrita. Pessoal, o Corinthians vai ser eliminado semana que vem na pré-Libertadores. Não, não é possível. Ontem começou a eliminação do Corinthians, tá na cara. E ele sabe disso, nossa Beluguinha sabe disso. Sabe o quê, rapaz? Você não sabe nem que dia que é o pagamento no São Paulo. Você ficou junto com o Pombo aí, falando, é mentira. Quem paga em dia é o Corinthians. mentira, O Corinthians meu. paga em dia. O Pombo estufou o peito lá e falou em nome até do presidente, o Casares. Quem que é o Falou em nome Pombo? do presidente. Quem que é o Mas Pombo? fala do Gavião, fala do Gavião. Fala do Não, Pombo, lá. falando em Gavião, Chico Garcia. Parabéns, tá? Vamos indo lá. bem. Corinthians. Também não se ajuda. Universidade Central da Venezuela, 1. Corinthians teve uns 10 minutos de jogo razoável, quesada. Precisa avisar que um jogo tem 90 minutos. E é mas nos Libertadores, acréscimos né? chega É bom a que senha. o Corinthians abriu o olho aí, porque não dá pra jogar Libertadores Se eu desse jeito, começar pelo fim, talvez diminua a força do comentário nosso aqui. O Corinthians está na briga e vai atropelar a Universidade Em Itaquera. em Itaquera na próxima quarta-feira. Mas ontem, nós estávamos aqui dizendo, poxa, o Corinthians vai chegar, vai fazer um bom jogo lá e tal. Eu até citei Tolima e Guarani, porque a gente sabe da história recente contra Tolima e Guarani, que foram adversários que deixaram o Corinthians falando sozinho. E eu disse que é bom tomar cuidado sempre. Quando eu falo respeitar, é saber que do outro lado tem um adversário, né? Tem 11 jogadores correndo por alguma coisa. Pela necessidade também de obter sucesso, de alcançar algum objetivo, de alcançar alguma meta. Ok.
Ontem o Corinthians fez o certo, entrou com um time chamado titular. Inclusive o Ranieri sai do time aos 17 minutos, entra o Bidon, que é, pra mim, a formação, teria sido a formação ideal desde o início. Machucou uma contusão na coxa, não se sabe a gravidade ainda. Cadê o Memphis nessa Agora, foto? Ele de pé ali, ó, de faixinha. Tá certo. Pô, eu não tava achando também. Eu olhei pro Martínez. Agora, o Corinthians ficou devendo, né? Ficou. Pra uma Libertadores, faltou o punch, faltou uma atuação mais, sabe, de mais pegada. E não dá nem pra reclamar. Parece que o Corinthians estava indo jogar no interior de São Paulo, falando, um empate aí Mas já não dá basta, nem pra reclamar entendeu? de pressão, de clima hostil, de clima de Libertadores. Porque o estádio grande, vazio, né? Vazio. Não tinha, sei lá, quantas pessoas, mas não tinha. Perto de uma audiência Né? que deveria ser maior, né? De um público maior, né? Não era caldeirão, essa coisa toda. O Corinthians teve total tranquilidade pra jogar. Total tranquilidade, perdeu algumas oportunidades, faltou um capricho lá, outro cá. Vamos parar com esse negócio que o Hugo Souza falhou, né, gente? Quem falou isso? Não, tem corintiano que acha que falou, pô, o cara fez uma defesa do Zapata monstruosa. cara a cara, e aí o João Pedro... No contrapé. E o João Pedro Tchoca teve o azar da bola bater nele e entrar. Acontece, tá? Não foi esse o problema do Corinthians. O Gilson mandou uma mensagem aí, por favor, Fagá, Marcelão, volta pra mim, porque eu acho que isso é importante pra nortear os nossos comentários. Gilson Luiz, valeu, Gilson. Eu posso ler, né, ô Flavinho? Claro. Quesada, o senhor Ramon Dias não se ajuda, errou tudo. Eu tô dizendo isso desde que o Ramon chegou. O Ramon não é o técnico ideal pro Corinthians. Só que aí tem um movimento de reta final de Campeonato Brasileiro, aí é difícil brigar contra esses números. O Ramon é o Marcelo tem Oliveira, um início... de 2015 do Palmeiras. Tem um início bom de Campeonato Paulista e aí também dá uma empurrada nesse apoio que todo mundo dá ao treinador, ok? Mas assim, ontem as alterações que ele fez eram alterações que ele tem feito em todos os jogos. E não deu certo. Entraram o Thales, entraram o Coronado. Lesão, física, né? Entraram o Romero. Então, não deu certo, ok, mas são as alterações que ele vem fazendo, tá? Eu acho que ontem passa muito pelos jogadores também. Agora eu tô olhando para os jogadores. Ontem o Corinthians não fez um jogo do tamanho que exige a Libertadores da América. Um jogo grande de Libertadores da América, contra um adversário que é desconhecido, mas é um jogo grande pela importância. O Corinthians precisa fazer aí o resultado para passar por esse adversário, para chegar a enfrentar a equipe do Barcelona. Então essa é a maior crítica da torcida corintiana, que faltou aquele punch. E uma crítica ao Ramon, agora a crítica ao Ramon. Ô Ramon, que papo furado é esse, meu velho? O time do Corinthians, o último jogo, ele entrou com time em reserva. Como é que ele falou que, não, esse time tá jogando uma série de jogos do Campeonato Paulista, de quarta, domingo, papo furado. O último jogo jogou foi várias sábado vezes com a com time em reserva. Papo furado isso daí. Inclusive, preservou de forma correta esses jogadores para a partida de ontem na Venezuela. Provavelmente faça o mesmo de preservação de jogadores contra o Guarani, para que esse time volte a campo na quarta-feira e arremate a classificação. Então você, que tá aí, corintiano, não cai na lábia na conversinha do Ramon, porque o time do Corinthians não tem sido titular em todos os jogos do Campeonato Paulista, não, hein? E para não ir muito longe, na última partida, o time foi reserva. Não, e outra coisa, hein? E outra coisa. Reserva ou não, é o elenco. Certo? É o elenco. O Corinthians, os 3 últimos jogos do Corinthians não foram bons jogos. Não foram bons jogos. Se bem que esse da Portuguesa e qual foi o contra o Santos. Tá. Santos Portuguesa. Foram 3 jogos maravilhosos. Exatamente. Ontem até que podia ter matado o jogo, tal, mas se olha pro resultado, assim, quando matou, tem alguma coisa errada. Então é bom o Corinthians abrir os olhos. Vai jogar domingo contra o Guarani. Mando. É dele. Mando dele. Está na hora do Corinthians reagir. Precisa ganhar esse jogo. Precisa ganhar esse jogo. O jogo precisa ganhar, porque inclusive depende o resto do ano do Corinthians. Esse jogo é emblemático. Do moral, do time. É um marco. Não, e se ganha, ele chega a 29 pontos, não pode ser mais alcançado por ninguém. Isso eu já nem sei, mas eu só sei que... conta ontem com o Facinca. Tem que ganhar do Guarani, é isso? O Guarani, porque o Guarani empatou ontem. Não, mas agora, brincadeiras à parte, tô falando sério agora. O Corinthians precisa fazer um grande jogo, gente. Fazer um bom jogo. Precisa fazer um grande jogo. Porque ele pode entrar na reta final do Campeonato Paulista jogando mal. Um time que, pra muita gente, inclusive pra mim, é o grande favorito pra ganhar o título.
em que pese o Santos está melhorando, etc e tal, o Corinthians segue sendo, pra mim, o grande favorito pra ganhar o título. Ele pode entrar jogando menos do que pode na reta mais importante do campeonato. Aí ele pode, digamos que ele passe pela Universidade de Caracas, não é isso? Sim. Aí depois ele vai pegar o time do Equador, gente. Provavelmente o Barcelona de Provavelmente o Barcelona, que é um time cascudo em Libertadores. Já eliminou Palmeiras, que já eliminou Santos, que já eliminou um Fluminense. Acostumado a jogar aqui no Brasil pra fazer jogo de igual para igual com o brasileiro. Time cascudo. Time cascudo. Então o Corinthians tem que abrir os olhos. Tem que começar a jogar bola, porque o Corinthians está definhando no momento chave do Campeonato Paulista e a partida de ontem, pela pré-Libertadores, ou a fase inicial da Libertadores, não deixou boa impressão. Outra crítica ao Ramon, tá? Além dessa história de que o time tem jogado todas as partidas do Campeonato Paulista, é uma mentira gigantesca. O Corinthians não tem jogado todas as partidas com o time titular, não jogou contra a Portuguesa com o time titular, então essa equipe de ontem estava descansada, como vai descansar no final de semana para voltar a jogar na quarta-feira contra esse time da Venezuela, ok? Você acha que eles vão descansar mesmo? Eu não sei se todos, Sormani, mas não vai ser o time titular absoluto. Certo, tá? porque tem um jogo de quarta-feira. Porque tem um jogo de quarta-feira e é bom não brincar com esse jogo da quarta-feira. É bom não brincar com esse jogo da quarta-feira, tá? Fiel vai estar lá, quase 50 mil pessoas, mas é bom não brincar. Bom, isso, Fih, agora bora para mais informações do Corinthians. Hugo Souza aí que lamentou o tropeço do Timão na Venezuela e falou que os jogadores também esperavam mais. Bastava correr, né? E fazer os gols, tocar, não ser displicente. O capitão do Corinthians aí cornetou o sistema ofensivo pela chance desperdiçadas no confronto contra o OCV. O Corinthians precisa de uma vitória em Itaquera para avançar a Libertadores. E olha o que o Hugo Souza falou na entrevista, ele falou exatamente assim, ó. A gente também esperava mais, principalmente pelo primeiro tempo que a gente fez, um jogo dominante, criar oportunidades de gols e não converter essas chances em gols. A gente não poderia dar brecha para a equipe adversária. A gente sabia que a nossa equipe tinha qualidade superior e o adversário estava esperando uma brecha, um erro. Infelizmente a gente cedeu, coisa que não pode acontecer nessa competição. Precisamos reagir, precisamos corrigir isso e ir o mais rápido possível. A gente não pode fazer isso, principalmente quando o adversário tem menos qualidade. Precisamos transformar essa qualidade em gols. Vamos corrigir isso no próximo jogo e voltar classificados. Esse bravo jogo, o capitão Hugo Souza muito bravo com esse empate do Corinthians e com a postura da equipe dentro de campo, com a postura dos seus companheiros de ataque. E na Venezuela o time abriu o placar com o André Carrillo no primeiro tempo e empilhou chances desperdiçadas, porém na etapa final a equipe aí baixou a guarda, deixou de correr e sofreu uns contra-ataques e um lance de azar com o João Pedro Choca, ele mandou contra a própria rede, causando o empate do Corinthians na Venezuela. O resultado, o Corinthians aí precisa de uma vitória na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena, no mesmo horário, às 9h30, para garantir vaga na terceira fase da Copa Libertadores da América. Em caso de um novo empate, a decisão será nos pênaltis. E o vencedor do embate aí deverá enfrentar ou Barcelona ou El Nacional, ambos os times do Equador. Quem avançar ficará com uma vaga na fase de grupos da competição. Então esse foi o deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Conigão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!